Você já teve a curiosidade de saber por que os cavalos têm a tendência a entrar na pressão? Por exemplo, não sei se você já passou por esse constrangimento, mas eu já. O cavalo pisa no seu pé. E quanto mais você empurra ele, mais ele pisa no seu pé. Pois é. Ou então, quando você está dando uma ducha nele, você quer molhar o outro lado, você entra entre a parede e o cavalo empurra ele. Quanto mais você empurra, mais ele pressiona a sua mão no sentido contrário. Ou então, por que os cavalos estiram? Ou por que os cavalos corcoveiam? Tudo isso nós podemos explicar com uma coisa: reflexo de oposição. E isso vai nos ajudar a pensar como o cavalo. Então, pega sua pipoca, Coca-Cola, sua Heineken, seja lá o que você quiser, seu sorvete, senta que leva em história. Olha só, cavalos possuem até 3 regiões diferentes da sua percepção de fuga, percepção da área de fuga. A primeira região ela é conhecida como zona de consciência. Vamos fazer a suposição que o nosso cavalo selvagem com a sua manada perceba até 3 quilômetros de distância um predador, algo que aparece de trás da árvore. Ou seja, ele está consciente de que tem alguém ali que pode querer ser seu predador. Isso não é interessante. Então o cavalo fica muito esperto. Ele fica com as orelhas naquele sentido, naquele focado naquela árvore, naquele movimento. Os seus olhos, os seus sentidos ficam extremamente aguçados. Ele começa a respirar forte para tentar sentir o odor de quem está tão distante, de quem está lá. Pois bem, esse momento ele é conhecido como zona de consciência. O cavalo tem consciência de que tem algo lá. Por que ele não foge? Pois bem, cavalos são herbívoros, capim tem baixa quantidade calórica, ou seja, ele não quer gastar energia à toa. A outra coisa, se ele sair correndo e se ele fugir, ele pode entrar na área de outro predador, o que não é interessante. Por fim, se ele correr junto com a sua manada pode dispersar, e o que pode ser também muito perigoso. Ou seja, ele está consciente de que tem algo lá e ele espera. Vamos fazer de conta que o predador venha na direção dele. Então, o predador entra na segunda área, que é conhecida como zona de decisão. Ou seja, como o próprio nome diz, o cavalo precisa decidir o que fazer. E vamos fazer a suposição, cada indivíduo vai tomar uma decisão diferente. Ele vai fugir, certo? Pois bem, aí começa a fuga, a luta pela vida, pela sobrevivência. E ele vai fazer vai correr, ele vai dar coice, ele vai fazer o que puder para se livrar do predador. Mas vamos fazer a suposição que o predador agora entre na terceira zona, que é a zona de pressão. Ou seja, o predador consegue tocar, alcançar, pegar o cavalo, ele salta sobre o cavalo e morde o cavalo. Nesse momento que o cavalo já tentou tudo, a natureza, a genética, ou mais especificamente o crossing over, e nós vamos falar sobre isso num outro vídeo, deu ao cavalo uma diferenciação genética, uma diferenciação comportamental nunca antes visto. Deu a esse cavalo um comportamento estranho. E esse cavalo, esse nosso exemplo, fez algo muito diferente e pulou sobre o predador. Ele entrou na pressão, ele saltou sobre o predador porque era a última coisa que ele podia fazer. E o predador, ao perceber o peso, foi obrigado a soltar o cavalo. E esse cavalo sobreviveu. E esse cavalo passou essa
característica genética aos seus descendentes, essa característica comportamental aos seus descendentes. E os filhos desse cavalo passaram a ter este comportamento e tiveram maiores chances de sobrevivência. Então, os cavalos passaram a ter o comportamento conhecido como reflexo de oposição ou tagmotatismo positivo, mas eu acho mais interessante falar reflexo de oposição mesmo, que deu a ele uma chance de sobrevivência. Essa chance de sobrevivência nos traz várias características para quem trabalha com cavalo. E explica muito bem porque o cavalo estira, porque ele entra na pressão do cabresto quando ele é amarrado, ou quando nós estamos montando um potro jovem, novo, e colocamos uma perna, esse potro tem a tendência a entrar nessa perna, ou quando nós estamos trabalhando e fazendo qualquer outra coisa e empurramos esse cavalo, ele volta no sentido contrário. É por isso, principalmente, que a técnica conhecida como alívio e pressão, avanço e recuo, funciona tão bem com os cavalos. Por quê? Você colocar pressão, você pode perceber que o cavalo voltará no sentido contrário. E nós podemos falar, nós vamos falar em outros vídeos sobre exemplos da utilização do reflexo de oposição. Este primeiro vídeo era só introdutório, porque nós vamos falar como os índios caçavam os cavalos utilizando esse mecanismo. Nós vamos poder falar sobre técnica, sobre o pulo do gato, como ensinar um cavalo a ceder a perna, que o primoroso da equitação, do pulo do gato, do momento mais sutil em que o cavalo começa a dominar esse instinto, essa memória genética de tentar entrar na pressão e perceber que é mais fácil ceder, no caso, a perna. Esse reflexo de oposição é belíssimo, é lindo e é fundamental que nós conheçamos, que nós dominamos, que nós temos consciência para poder pensar como um cavalo. Uau, esse vídeo foi tão difícil, gente. Eu passei a tarde fazendo aqui por vários motivos. Eu espero poder fazer outros, porque o reflexo de oposição é um brinde, é uma beleza pura, tá bom? Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no meu canal, aperta o sininho, faça comentários, porque isso me motiva a fazer mais vídeos como esse. Beijos!